Cumprimento os irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra para nós no dia de hoje, queridos. Como nós devemos comportar no meio de uma corrupção praticamente quase total, amados. Nós, servos de Deus, precisamos agir igual a dois homens de Deus que eu vou citar para nós no dia de hoje. Eu estou com a minha Bíblia aberta, 2 Pedro 2, versículos 7 e 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta, dos homens abomináveis. Porque este justo habitava entre eles, e afligia todos os dias sua alma, justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Nós sabemos a história deste homem. Ele vivia em Sodoma, e o povo de Sodoma, meus queridos, estava caminhando para o abismo, para a perdição. Mas ali estava esse homem com a sua família. Quando está dizendo aqui afligir, quer dizer jejum e oração. Ele jejuava constantemente, quem sabe, para Deus salvar Sodoma e salvar a tua família também. Mas Deus não suportou mais os pecados de Sodoma e ele ia destruir. Sabe o que Deus fez? Enviou 2 anjos lá para tirar Ló de Sodoma, para depois destruir. Porque Deus jamais ele vai castigar o justo com o ímpio, queridos. Ele vai tirar os seus para depois castigar o ímpio, o injusto. Mas ele tirou Ló de lá, porque Ló vivia em oração. A Bíblia está dizendo aqui que Jó afligia sua alma. Quer dizer, ele jejuava a Deus. Dá para nós aprender com isso, amados. Dá uma olhada para vocês verem o mundo que nós estamos vivendo. É pecados e mais pecado. Ninguém quer mais um compromisso sério com Deus, meus queridos. Eles acham que somente ser crente, carregar uma Bíblia é suficiente. Não é. A Bíblia vem dizer para nós que o mundo jaz no maligno. Na época de Ló, também ele já estava o mundo no maligno. Mas como esse homem orava a Deus, jejuava a Deus, quando Deus destruiu Sodoma e tirou os seus de lá. Se nós quisermos escapar da corrupção, da perdição futura, meus queridos, nós precisamos também viver em santo jejum e oração. Sabe para quê? Para Deus tirar nós da terra quando for destruir tudo. Eu quero falar de outro homem, o salmista Davi, queridos. Ele também escreveu um dos seus salmos, 119, versículo 58. Davi também viveu numa época de uma rejeição tão grande, amado, das coisas de Deus. No Salmo 119, versículo 158, ele fala bem assim, ó: vi as tuas transgressões e me afligi porque não observa a tua palavra. O salmista também era um homem de oração, homem de jejum. Como rei de Israel, ele olhava e via que o povo estava afastado de Deus. Então ele era um homem que jejuava, era um homem que orava a Deus. É o exemplo desses homens do passado, queridos. Nós também precisamos viver semelhante a eles. A Bíblia não fala para nós ser exemplo dos fiéis. No Salmo 55, versículo 17, está dizendo o salmista Davi: de tarde
e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá o meu clamor. O salmista, ele vivia oração, gente. Então ele foi o rei de Israel que conduziu o seu mandato até o último dia da sua vida, quando ele passou o bastão para o teu filho Salomão. Mas porque foram homens de oração, foram homens do jejum. Vou deixar uma pergunta para mim e para você na manhã de hoje. Você quer ser salvo, meu querido? Quer? Você quer ser cedido, ser chamado quando a trombeta tocar? Para você não ser condenado com os injustos? Então procure andar na presença de Deus. Procure viver em santo jejum e oração a Deus. Porque na Bíblia está dizendo, nós clamar e Ele responde. Quantas vidas, amados, que nesse momento vivem em oração. Quem sabe enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, a pessoa está lá com as mãos para o alto, dizendo, Pai, dai força, Pai. Eu olho para os lados, vejo só pecado. Deus, me ajude a vencer, meu Pai. Tem misericórdia, salva meu neto, salva meus filhos. Eu tenho certeza que tem pessoas neste momento orando a Deus. Quantos estão chorando porque perdeu o ente querido que foi embora sem salvação, porque rejeitou a palavra de Deus. Oh, queridos, o apóstolo Pedro deixou esse exemplo para nós. Ele também foi um homem de oração, apóstolo Pedro, consagrado de Deus, que a sombra dele curava os doentes, curava os enfermos. A oração de Pedro ressuscitava morto, porque ele era um homem de oração. Oh, meus queridos, vamos andar na presença de Deus? Vamos se preparar para encontrar com o nosso Jesus Cristo? Vamos! Que Deus abençoe, fica todos com Deus, mas gente, vamos orar. Orar e vigiar. Jesus falou que a gente tem que vigiar e orar. Se orar e não vigiar, não adianta nada. Tem que orar, mas vigiar também. Deus abençoe, povo de Deus, do mundo todo. Oh, glória!